Boa noite. Mais uma vez estamos aqui nós, Ministério Plena Verdade, entrando em vossos lares muito felizes. Como é que foi seu final de semana? Como você passou? Esperamos verdadeiramente que você tenha sido feliz e cremos, tão certo quanto o ar que você respira, que foi um final de semana abençoador. E estamos começando uma semana. E como sempre fazemos, estamos aqui para trazer um assunto importantíssimo. Porque afinal de contas, quando você se libera do seu mal, e isso chega para nós como um incenso agradável, né? As nossas narinas. E nós ficamos, pastor Djalma, felizes. Por quê? Porque entendemos que estamos alcançando o objetivo. Vários comentários, né? Justo, tem tido muitos comentários. E eu agradeço muito, pastor Djalma, porque toda vez que nós pedimos a eles para que eles falem, eles entram na nossa página, né, lá do Plena Verdade, e ali eles começam a se expressar. Bem, eu quero te pedir aí do outro lado, com a permissão do pastor Djalma, também do nosso diretor técnico, o nosso irmão Gabriel, pedir desculpas a você do outro lado, se algumas vezes nós nos expressamos mal e temos erro de grafia. Queria dizer para você do outro lado que nós somos humanos, mas que estamos aqui, mesmo com todas as falhas e imperfeições de caráter, nós estamos aqui para abençoar vidas. Porque a Bíblia diz que o que de graça recebei, de graça dai. E é por isso que nós vamos falar hoje um assunto importantíssimo, pastor Djalma. Um assunto que vai calar os corações. Algo me diz que esse será um dos assuntos que as pessoas vão falar que elas estão vendo isso acontecer dentro dos seus lares com o narcisista. E elas não sabiam que o sintoma se chamava isso. O inferno na vida do narcisista. Se você pensa que o narcisista ele é feliz, olha, você hoje, através do pastor Djalma, vai descobrir cada coisa. O assunto de hoje, pastor Djalma, vai dar o que falar e para o bem. Pastor Djalma, discorra sobre o assunto. Vamos lá, boa noite a todos vocês, muito obrigado mais uma vez por deixar nós entrarmos no seu telefone, na sua casa, no seu computador, no seu aparelho de TV. Muito obrigado. Eu peço a vocês que ajudem esse canal a crescer, deixe seu like, aperte o sininho, não é? Nos ajude. E vamos lá. O inferno do narcisista, né? O narcisista, a vida dele é um inferno constante. Por quê? Porque ele vive no falso ego, no falso eu, no falso self. Então ele cria uma personalidade mentirosa. Aquela personalidade não existe. Mas para ele manter aquela personalidade, ele gasta muita energia. E ele precisa de energia para poder validar o ego dele, que é disfuncional, cristalizado, né? Aí vem aquela história, vem o id, o ego, tal, o supraego, vem uma questão aí muito grande para a gente falar sobre isso. Mas vamos falar sobre o inferno, aquilo que ele sente. O narcisista sente uma agonia. Muitos narcisistas, eles suprem essa agonia nas drogas, não é? Outros no álcool, em vícios de modo geral, mas existe o narcisista somático, que ele precisa de sexo também. Ele se valida também da energia sexual. Ele quer ser, assim, vamos colocar, admirado, vangloriado. Ele quer conquistar, ele vai testando a cada dia mais a capacidade dele. E então ele precisa de vítimas, ele precisa de pessoas para que ele sugue, para poder diminuir aquela falsa, né, sensação que ele sente de dor, de tristeza, de rancor. Porque o narcisista é uma criança ferida. Dentro dele tem uma criança ferida ali. Ele é um ser que, vamos botar assim, é uma criança com 5 anos de idade, num corpo de adulto, tá? Mas com decisões de adulto, ou seja, uma criança maligna. Isso é o narcisista. Então ele sofre. A voz da mãe dele, narcisista lá do passado também, fica ecoando na cabeça dele. Aquilo ali é uma loucura diária. E ele precisa de combustível para poder sobreviver. Ele precisa de sugar. Ele é como um balde furado. Quanto mais ele suga, mais a água vai saindo ali. Você enche e vai saindo, vai saindo. Então ele precisa sugar as pessoas. Então por isso que ele tem várias vítimas. Ele tem vários suprimentos, vamos chamar assim, né? Então ele não suga só energia psíquica e emocional. Ele espoleia a pessoa financeiramente. Ele vai te usar de todas as formas, até acabar com a saúde daquela vítima
e ele procurar outra pessoa. Porque o que acontece? Como nós falamos, o inferno do narcisista, ele vai jogar todo aquele inferno que tem dentro dele em cima da vítima, em cima da pessoa. Quando ele vê aquela pessoa sofrendo sem entender o que está acontecendo, porque a pessoa tem hora que fica, poxa, a pessoa era assim normal, daqui a pouco a pessoa virou um louco, daqui a pouco está normal de novo, daqui a pouco entrou num processo depressivo. O narcisista vai jogando com a pessoa. Ele vai fingindo que está doente, vai fingindo que está isso, e vai criando drama e caos. Drama e caos. E com isso ele vai sugando energia psicossomática. No começo, no período do Lover Bomb, ele vai sugar a sua energia boa. Mas depois, no período da desvalorização em diante, ele começa a te massacrar. E aquela loucura que ele vive dentro, aquilo ameniza quando ele passa aquela dor, aquele ódio, aquela raiva, né, para você. Porque você vai sentir aquilo que ele está sentindo. É isso que ele imagina. Que você vai sofrer igual a ele. Então, quando ele vê você sofrendo, aquilo ameniza ele. Dá uma validada no ego dele. Então, narcisistas são autodestrutivos. A pessoa que está vivendo, né, com narcisista, não adianta que ele não vai melhorar. Tá? Essa é a realidade. Precisaria fazer uma psicoterapia para ele poder conviver mais ou menos com os familiares. Mas ele não vai fazer, isso demoraria mais ou menos 2 anos. O que o narcisista faz é o seguinte, ele pode até começar para tentar manipular, mas ele não vai concluir, ele vai parar no meio do caminho. E nesse período que ele parar no meio do caminho, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele vai odiar o mundo, ele vai odiar as pessoas, ele vai se vangloriar dele mesmo, aquela coisa toda. E esse é o inferno narcisista, é o sofrimento que ele carrega 24 horas por dia. Fui casado com uma narcisista e a narcisista dizia assim, ai meu Deus, hoje a minha cabeça está a 1000. Minha cabeça tem vozes na minha mente, era uma coisa de louco. Aí você não sabe se aquilo era verdade, se aquilo era mentira. Ela tinha altos e baixos terríveis, mas eu via o momento depressivo qual ela passava. Ela tinha problemas de depressão, aí ia no psiquiatra, fazia aquela coisa toda, o psiquiatra passava remédio, ela tomava 2 dias, depois não tomava mais, parava. Então era uma coisa assim de louco e ela melhorava rapidamente. O problema dela era dentro de casa. Na rua era um ser maravilhoso. Mas o problema era do portão para dentro. Entrou dentro de casa, ela acordava bem, não é? Cumprimentava, bom dia meu amor, vamos tomar café junto? Bora, uma coisa de louco. Você senta, toma café com a pessoa, daqui a pouco a pessoa levanta e vou pra rua, não aguento mais ficar em casa. Era uma coisa assim de louco, mudava a expressão, mudava o rosto. Aí era assim, era uma loucura. E aquilo ali começa também digamos assim, a vítima, ela começa também a entrar naquela dissonância, porque o narcisista te coloca numa dissonância cognitiva, e você começa a pirar também, junto com o narcisista, que é isso que o narcisista quer, despejar todo aquele lixo interno em cima de você. O narcisista é um veneno a conta-gota, ele vai matando a pessoa aos poucos, ou seja, de dentro para fora. Esse é o inferno do narcisista. Pastor Djalma, o senhor está falando aí, e quando o senhor falou sobre a mulher narcisista com quem o senhor viveu, e eu sou testemunha, né? Porque acompanhei toda a regressão da sua saúde, né? O senhor regrediu muito. Sim. Né? O senhor obteve, assim, ficou obeso. Tive artrose, tive tudo. Lombose, artrose, overdose, tudo que é dose. Não, eu tive gastrite, como é que é o nome? Refluxo gastroesofágico, tive muitas doenças. Doenças geralmente psicossomáticas, né? Doenças causadas por convivência com esses seres. Eles são radioativos. E aí, pastor, você está dizendo o seguinte, você vira e fala o seguinte, que de manhã o narcisista se levanta e proclama a felicidade. Sim, 5 minutos de amor. E aí depois, do nada, começa a dizer que está tudo ruim. Eu acho que alguém do outro lado deve estar a pensar igual a mim. Então aí começa o inferno narcisista, porque Sim. O inferno dele nasce depois que ele disse que estava tudo bem. Isso aí, altos e baixos. Altos e baixos. É como Alice, né? Lá tomando café lá com um chapeleiro e ela pede geleia, né? E o chapeleiro fala, geleia é só amanhã. E amanhã ela vai tomar o café e ele fala a mesma coisa, geleia é só amanhã. Ontem teve geleia, é só amanhã. Então assim, ontem teve carinho, agora só amanhã. Só amanhã. E quando vai ter de novo? Não tem. Nunca tem. O que nós gostaríamos, na realidade, com esse assunto,
que você do outro lado entendesse que o narcisista, ele é um ser totalmente desconjuntado, Nocivo. totalmente. Ele traz para você um ambiente totalmente doentio, né? Ele já é doente por natureza e ele adoece a pessoa que convive com ele. Como é que se fala? Humano, vamos chamar de humano. Humano predando humano. Esse é o problema, são predadores, né? E o narcisista, ele é um parasita, porque ele encosta e suga tudo. Correto. Tudo que ele puder sugar da pessoa. Tanto a parte financeira, como saúde, a parte emocional, tudo, o narcisista vai te espoliar. Na realidade, o narcisista, você falou da parte emocional, muito bem falado, porque o narcisista, ele finge que está te dando alguma coisa emocionalmente e sexualmente. E a pessoa, ele alimenta o nosso ego quando a gente acha que agora tudo vai dar certo. Você está sendo amado, encontrei a metade da laranja. Isso. Só que você caiu num golpe, né, no canto da sereia. Você caiu no estelionato emocional. Eles são estelionatários. São, né? São estelionatários. E é tudo uma técnica. O narcisista já entra dentro de um relacionamento sabendo quando ele vai sair. Então ele descarta e depois ele volta. Durante esse período ele já está planejando o descarte. Na mente maligna dele. Ele já está planejando tudo isso. Quando ele vê que ele já conseguiu sugar muita coisa daquela vítima, ele já começa a se preparar o descarte para sair fora. Agora tem narcisistas que ele tem outras opções, por exemplo, ele coloca uma vítima aqui e ele conseguiu uma outra vítima que ele acha que é melhor. Então ele idealizou aquela outra vítima, então essa vítima aqui ainda está bem, está legal, mas ele tem que descartar essa para poder colar com a outra. Aí ele descartou essa aqui, vai lá e colocou a outra. Aí a outra, das duas, Deus protegeu, Deus deu livramento, ela dispensou o narcisista e conseguiu sair fora. Ele voltou para essa, correndo, ele faz o hover, voltou, aspirou de volta. Só que ele está com essa aqui e ele vai tentar a outra que dispensou ele. Então ele fica assim, e ele precisa de outras vítimas. Então ele vai tentando, que são os contatinhos malditos. Ele vai tentando arrebanhar essas pessoas. Então o que acontece? O narcisista hoje, ele se encontra um lugar fértil dentro da religião. Por quê? Quantas mulheres, nós somos testemunhas disso, não vão para a igreja procurando um prometido? E geralmente quando entra aquele homem, né, tal, esse é meu prometido, vou orar a Deus. E o homem fala para ela, vamos orar, minha irmã, vamos orar junto. Ela não sabe que ali tem um lobo. É um narcisista ali. Ou até mesmo aquela mulher que roda, que sapateia, que conta história, porque eu caí nessa versão também, Nesse né? conto, né? Que entrega revelação, profetiza tudo mais, também tem esse problema também. E muita gente fala, não, é mulher de Deus. Mulher de Deus quando o Espírito Santo entra e muda o caráter. O Espírito Santo não anda revelando nada para ninguém, porque a maior revelação está dentro das Escrituras, está dentro da Bíblia. Espírito Santo não anda pulando, se jogando no chão, nem falando ré. Existem espíritos realmente, tá, que trabalham na linha branca, que traz dentro da própria igreja revelação. Pode ler na Bíblia, aquela mulher, Paulo, né? Paulo e Silas chegaram lá, ela era pitonisa, ela adivinhava, falava tudo. Justo. Então, acontece isso, é só ler as escrituras, só que ninguém lê, a coisa continua igual lá atrás nos dias de hoje. Não mudou nada, os artistas são o mesmo, a história é a mesma, os artistas que mudaram. Muda os personagens. Entendeu? É mais ou menos assim, mas a coisa continua igual. E o senhor estava falando aí com relação a justamente isso. E nós ficamos imaginando o seguinte, até quando a dor deles vai cessar, né? Porque a verdade é essa. Até quando a dor deles vai cessar? Porque o narcisista não é feliz, de jeito nenhum. A dor do narcisista dá uma amenizada quando ele consegue cumprir o ciclo com a pessoa. Quando a pessoa entra dentro de uma paranoia e ela consegue se matar. Porque o narcisista não vai matar ela. A pessoa consegue tirar a própria vida. Naquele momento ali o narcisista é capaz de ir no enterro, chorar e tal, mas ele sente uma sensação de gozo dentro dele, de dever cumprido, que ele cumpriu o ciclo. Durante semanas ele vai sentir aquela sensação, mas depois ele vai procurar outra vítima para começar o ciclo novamente. Entendeu? Isso acontece com todos os narcisistas. Por quê? Porque eles seguem uma cartilha. Parece que eles são programados já na infância para fazer essa situação, para destruir. Né? Isso aí é um assunto até um tanto quanto complicado, porque se a gente entrar, a gente tem que entrar muito na parte espiritual. A gente tem que entrar lá nos Amalequitas, que é essa turma que está aí. Aí o cara fala, pô, como é que pode? O que podemos então fazer com você
é você entrar lá no nosso inbox e trazer para nós o que você gostaria de saber espiritualmente sobre a ação. Já tem escrito lá na página Narcisistas no Facebook. Aham. É só entrar lá, tem toda a dinâmica narcísica e tem toda a parte espiritual lá dentro também. Então você está convidado para visitar lá a página Narcisista no Facebook e aí ali você vai obter todas as informações. Esperamos realmente que você tenha se esclarecido com relação ao inferno narcisista e que você consiga, através da graça e misericórdia de Deus, alcançar a sua vitória. Porque afinal de contas, a sua vitória É a nossa vitória, Deus abençoe.